Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula 10 sobre o Windows 10. Hoje, coincidência aí no nome do Windows e da aula. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que mais caem nas provas de concurso relacionados à parte de segurança do Windows 10, que é o famoso Firewall do Windows, ou Windows Firewall, ou ainda agora chamado de Windows Defender Firewall, que também está associado a esse sistema. Vem comigo então, acompanha passo a passo. Quando a gente fala sobre acesso ao Firewall, para as configurações, basta o usuário clicar no botão Iniciar. Aqui nós vamos encontrar essa rodinha dentada que é o botão Configurações, clicamos ali. E aí nós vamos acessar dentro da janela de configurações do Windows a opção Atualização e Segurança que nós temos aqui embaixo. E dentre as opções de atualização e segurança, vocês vão encontrar aqui Firewall e Proteção da Rede. Quando a gente fala sobre Firewall e Proteção da Rede, o que nós vamos encontrar? A possibilidade de configurar o Firewall do Windows para a rede de domínio, no meu caso aqui do domínio que eu faço parte, para uma rede privada, ou até ativar ele ou desativar para a rede pública. Isso significa dizer que nós podemos criar diferentes configurações do Firewall do Windows para a rede privada, quando ele percebe que eu estou conectado a uma rede privada, quando ele percebe que eu estou no meu domínio de acesso, do meu próprio computador e de onde eu faço parte, ou que eu estou numa rede pública, como por exemplo uma rede de um shopping, uma rede de uma praça de alimentação, de um aeroporto. Quando eu estou numa rede pública, aí eu posso mudar as configurações do meu firewall também. E aí vem a pergunta, o que faz de fato o Windows Firewall? Que pode ser chamado em prova também de Windows Defender Firewall, porque no Windows 10 nós temos o Windows Defender Antivírus, que faz a função de antivírus, anti-spyware, anti-malware, protege contra programas maliciosos, e o Windows Firewall, o Windows Defender Firewall, que é projetado para impedir que hackers ou algum tipo de software mal intencionado obtenha acesso ao seu computador, ao seu dispositivo, por meio de uma rede ou da internet. Significa dizer que o firewall é específico para proteger o usuário ou o seu computador, a sua rede, contra tentativas de invasão. Firewall não verifica a existência de vírus de computador. Firewall não remove vírus de computador, mas o firewall protege o computador do usuário ou a rede contra tentativas de invasão. Isso é muito importante, serve principalmente para impedir invasões. Tenta imaginar esse desenho. Aqui nós temos então uma parede de fogo, um muro de fogo, que é o nosso firewall, aqui o computador do usuário e aqui a internet. O firewall, ora, permite o tráfego de dados entre a internet e o computador do usuário. E ora, o firewall bloqueia e impede o tráfego de dados entre a internet e o computador do usuário. Isso faz dele um filtro de pacotes de dados, que ora permite o tráfego de dados e ora impede, ora bloqueia, protegendo então o computador do usuário contra tentativas de invasão, o que nós chamamos de acesso não autorizado. Então observa, eu posso configurar o meu firewall e aumentar ou diminuir o nível de proteção dele. Dando mais permissões, eu estou diminuindo o nível de proteção. Aumentando as restrições, dando mais restrições para o firewall, eu estou aumentando também o nível de proteção. Então, quando eu falo, vamos dar mais permissões, se eu estou dando mais permissão, eu estou diminuindo a segurança. Se eu estou aplicando mais restrições, eu estou aumentando a segurança. Então, o usuário pode configurar o seu firewall diminuindo a segurança, aumentando a segurança contra invasões. Isso depende muito das configurações que serão aplicadas nesse firewall, já que ele protege o computador do usuário tanto em relação a conexões de entrada, aquilo que vem lá da internet e tenta acessar algo no teu computador, mas também pode ser usado para bloquear ou impedir ou também permitir conexões de saída, que é o que a gente chama do que eu acesso do meu computador para fora, aí é conexão de saída. O que vem lá de fora e tenta acessar no meu computador é conexão de entrada. Por padrão, o firewall do Windows está configurado para bloquear as conexões de entrada, a não ser que estejam na lista dos programas permitidos ou que o usuário crie regras de permissão. Para as conexões de saída, ele a princípio permite as conexões de saída, a não ser que corresponda a uma regra que o usuário criou para bloquear. Então o firewall do Windows protege tanto em relação a conexões
conexões de entrada, como também protege em relação a conexões de saída. Bem, quando a gente fala de tudo isso, fala do Windows Firewall, as questões de provas de concurso são bem específicas, acompanha comigo. Essa questão diz, com o objetivo de restringir o acesso à internet a um determinado aplicativo em um computador com o sistema operacional Windows 10, deve-se configurar o componente do sistema chamado letra A, Firewall, letra B, Blacklist, letra C, tabela IP, letra D, painel de controle, letra E, driver de rede. Questão bem interessante, porque ele fala especificamente restringir o acesso à internet a um determinado aplicativo em um computador com Windows 10. Bem, se é para restringir ou permitir acesso, a resposta é o Windows Firewall, ou Firewall do Windows, ou Windows Defender Firewall, ou simplesmente Firewall, porque ele é projetado, como eu disse, para impedir que hackers ou crackers obtenham acesso ao seu computador, impedindo o que a gente chama de invasões. Por isso que a resposta aqui é a letra A, porque ele fala em restrição de acesso à internet a um determinado aplicativo em um computador com sistema operacional Windows 10, é o firewall que vai restringir esse acesso. Blacklist não é resposta, porque embora firewall pode ser dotado de listas de blacklist, o termo genérico para restringir o acesso é firewall. Blacklist é sim uma lista que um firewall pode utilizar para restringir ou para impedir alguns acessos. Mas percebe que o objetivo específico de restringir acesso à internet a um determinado aplicativo com Windows 10 deve-se configurar o componente do sistema chamado firewall. Esse componente se chama firewall, como ele pediu o componente do sistema Windows 10 é firewall. Blacklist um firewall pode utilizar, mas aí é uma lista configurável em um firewall, que não é a mesma coisa do que pedir o nome do componente. O componente do Windows 10 se chama firewall. Tabela IP também não era a resposta certa, porque é uma tabela que a gente pode formar indicando IPs com permissão ou restrição, mas também não é o nome do componente, o componente é firewall. E painel de controle é interessante porque eu posso acessar o firewall através do painel de controle, mas o nome do componente que restringe acesso é o firewall. O painel de controle é a área de configurações gerais para o Windows, que consta lá dentro o firewall também. Driver de rede não, porque o termo driver se refere a softwares que controlam dispositivos de hardware, como por exemplo um driver para a placa de rede, que é o software que controla aquela placa de rede. Então, de fato, a resposta do componente do Windows 10 para restringir acesso, letra A de América, o firewall. Vamos para a próxima questão, acompanha comigo aqui. No que diz respeito à segurança da informação, o firewall é letra A, aplicativo que tem por objetivo melhorar o desempenho da CPU de um microcomputador. Não é a função do firewall melhorar desempenho. Letra B, é um recurso que busca impedir o acesso indesejado de hackers às redes de computadores. Observa, firewall é um recurso utilizado justamente para impedir invasões ao sistema ou à rede, impedindo que invasões, por exemplo, advindas da internet, possam realizar acesso ao computador do usuário, porque ele vai permitir o acesso autorizado, mas vai impedir as invasões, que é o que a gente chama de acesso não autorizado. Por isso, de fato, a resposta é a letra B de Brasil para essa questão. A letra C dizia um programa antivírus que visa proteger os microcomputadores de pragas virtuais. Não, o firewall não é um sistema antivírus. O antivírus é o Windows Defender antivírus. O firewall é o Windows Defender Firewall dentro do Windows 10, ele não é antivírus. Letra D, uma técnica de autenticação empregada no acesso dos usuários às redes de computadores. Errado. Uma das técnicas de autenticação usadas no Windows 10 para autenticação de usuário é um recurso chamado Windows Hello, que permite a autenticação biométrica no Windows 10. Não é o firewall. Letra E, um vírus cibernético que atua na coleta de senhas de internautas que acessam sites de bancos. Errado, pessoal. O firewall não é vírus, ao contrário, ele é um protetor, ele é um recurso de segurança para proteger o computador contra invasões. Então, resposta certa aqui é a letra B de Brasil. Mais uma questão no ar aí, vamos acompanhando comigo a leitura. Matheus tem em seu computador o Windows 10 e um firewall pessoal instalado que funciona corretamente. Nessa situação, embora esteja funcionando corretamente, o firewall não é suficiente para conter vírus e ou perdas de arquivos devidas à eventual falta de BKP. Para quem não sabe, BKP é o termo em português para backup, que significa cópia de segurança. Está certo, tem no nosso dicionário BKP sim, significa então cópia de segurança. Então ele está dizendo assim que o firewall não é suficiente para conter vírus
e perdas de arquivos devido a eventual falta de cópia de segurança, de backup. Está certíssimo, porque o firewall não é suficiente para vírus, porque ele não verifica a existência de vírus, ele protege contra invasões, e ele também não recupera arquivos que o usuário porventura perdeu, e aí o usuário não fez backup, não fez cópia de segurança e não tem mais esses arquivos. Quer dizer, o firewall não é um recurso para backup de cópia de segurança, não é um antivírus para verificar vírus. O firewall é para impedir invasões. Por isso está certíssimo, ele não é suficiente para conter vírus e não é suficiente para conter perda de arquivos quando o usuário não realiza backup. Tá certíssimo também essa avaliação. Certo, pessoal? Mais umas questões resolvidas. É importante assunto firewall. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal e deixa comentários dizendo o que está achando dessa nossa série aí do Windows 10. Grande abraço a todos, até a próxima aula e bons estudos!